salve galera, professor Palomares aqui em mais um encontro com vocês no projeto Eu, Você e o Direito. Hoje, em especial, nós vamos ter uma temática muito bacana do qual eu gosto muito, que é a união entre política e o direito. Uma união que dá certo. Vou receber aqui como convidado o professor e advogado Giorgio Aguiar. Eu vou só aguardar ele entrar aqui na nossa sala para a gente começar o nosso grande bate-papo. Lembrando também que todos os encontros aqui sobre o projeto Eu, Você e o Direito, eles ficam aqui disponíveis para aqueles que não consigam participar com a gente ao vivo. Fica disponível no meu IGTV, aqui mesmo no Instagram, e também lá no meu canal do YouTube, que é Professor Palomares. Então, se você tem gostado do projeto Eu, Você e o Direito, em que nós trabalhamos também questões não só do direito em si, direito do consumidor, responsabilidade civil, contratos, direitos administrativos, entre outras situações, nós também vamos trabalhar de vários outros assuntos, como, por exemplo, o tema de hoje, que é a política e o direito. Além da gente trabalhar essas temáticas todas, fica disponível lá no meu canal do YouTube, o Professor Palomares, também aulas que eu deixo gratuito lá para vocês, tudo isso por amor aí a distribuir o conhecimento e o saber que tanto é nos cobrado hoje em dia para uma sociedade melhor, né? Então, nosso convidado de honra já chegou aqui, vamos trazer nosso grande bate-papo, né? Para a gente trocar uma ideia fundamental aí esse ano, inclusive, que é um ano de eleições, né? E muitas coisas bacanas aí. Grande amigo, grande Giorgio Aguiar, meu querido amigo, guerreiro de várias lutas, né? Verdade, né, Rodrigo? Hoje é um prazer imenso estar aqui contigo, meu querido, dividindo a tela nesse projeto, um projeto que iniciou lá em março, quando a gente começou nossos primeiros bate-papos aqui, todas as quartas-feiras, entre 17 horas, 17h30 horário local, 18 e 18h30 de Brasília. Já recebi vários amigos aqui, várias amigas, ilustres juristas, ilustres seres humanos, e hoje eu estou aqui com mais um, que é você, um amigo que eu tenho há muito tempo, uma pessoa que eu guardo a mais alta estima, e nós ombreamos boas lutas na advocacia e na política de classe, e que agora eu tenho percebido que você vai alçar novos voos aí, com projetos em prol de toda a coletividade. Então, para que todos saibam... A gente sempre sendo meio doido, né, Rodrigo? Exatamente. O voluntarismo nos impera, né? Agora, fazer uma breve apresentação aqui de você, Giorgio Aguiar, advogado, militante, né, das boas causas e pai, né? Pai de família. Augustinho, tá aí. Olha o fera aqui, ó. Ser humano como todos nós. É isso aí. É um ser humano ímpar. Então, Jorge, hoje o nosso bate-papo aqui com o pessoal é justamente sobre duas coisas fundamentais, vejo eu, para uma sociedade se desenvolver com perfeição ou em busca da perfeição, que é o direito e a política. Nesses 10 anos trabalhando com direito, Jorge, o que eu pude perceber é que grandes líderes políticos sempre têm no entorno deles os assessores juristas, né? Então é importante dominar a matéria, a temática do direito, para que a gente possa também ter políticas públicas de qualidade para a nossa sociedade, né? Então eu acho que o bate-papo hoje vai ser mais ou menos aí nesse rumo. A palavra está contigo, meu irmão. Eu gostaria que você dissesse, antes de tudo, um pouco da sua carreira, bem tranquilo, aí, para a gente te conhecer. Legal. Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Como você falou,
Você é uma pessoa maravilhosa, um jurista maravilhoso, um ser humano de um coração que não cabe nesse mundo. A gente está junto desde o início, assim, a gente era estagiário de direito, né, Rodrigo? A gente já estava ali junto da Ordem dos Advogados do Brasil e compartilhamos muitos sonhos juntos, já estivemos entrincheirados juntos, trouxemos grandes benefícios para Mato Grosso, para a advocacia do estado de Mato Grosso. Eu confesso assim que eu falo, o braço dá uma arrepiada aqui, porque só Deus é testemunha das lutas que nós já enfrentamos na Comissão de Juizados Especiais. Então, se hoje a gente está aqui para falar para a população ver esse nosso bate-papo, em que nós vamos tratar de duas coisas que a gente ama muito, política e direito, é algo assim que, eu confesso que eu estou até um pouco arrepiado assim, de contar um pouquinho para as pessoas da nossa história. Bom, meu nome é Jorge Guiar, sou advogado há 10 anos, cuiabano, tenho 36 anos, pai de 2 cuiabaninhos lindos, e iniciei com o Rodrigo na advocacia, nós dois éramos estagiários, aqueles estagiários chato pra caramba, estudiosos, que queriam mudar o mundo. E são coisas que não mudam, né, Rodrigo? Que a gente ainda quer mudar o mundo. Exatamente. Essa vontade de sempre mudar para melhor não sai da gente. A gente apanha, bate a cabeça, a mulher briga com a gente, o pai briga com a gente, é verdade. Briga, fala, você é louco, como você continua com isso? Mas a gente insiste. A gente sempre fica nas nossas loucuras. Da nossa e aí, gente, sempre fui aquele cara pacato, de paletó e gravata, advogado e tal. Eu conquistei muitas coisas na advocacia e ano passado eu recebo uma ligação, Rodrigo, professor Naime Moraes. Acho que muitos que vão nos assistir foram alunos dele na Academia de Direito. O Naime, para quem não sabe, é meu padrinho de casamento, uma pessoa que me conhece desde quando eu era pequenininho mesmo, menor do que eu sou hoje. Hoje eu tenho... ainda continuo pequenininho, mas assim... E o Naime pegou e falou assim, Jorge, o Ulisses ganhou a eleição para deputado estadual e é o seguinte, a gente está precisando de uma pessoa que saiba bem o direito, seja um advogado de carreira, que tenha as capacidades que você hoje tem para você auxiliar o Ulisses lá na Assembleia Legislativa. Então, eu queria fazer um convite para você de ser o assessor jurídico dele lá. Aí confesso que eu fiquei assim meio, vou, não vou e tal, e assim, balancei até que o Ulisses me ligou. Jorge, vem, cara, bora, vamos mudar nosso estado, nós vamos fazer uma política séria, honesta, correta, sem conchavos, sem entrar na parte ruim da política, nós vamos combater a malversação do dinheiro público, a má aplicação do dinheiro público, nós vamos fiscalizar, nós vamos tumultuar esse estado inteiro. E eu confesso que depois que eu falei com o Ulisses, eu fiquei totalmente balançado. E aí, depois de muito refletir, conversar dentro de casa, eu fui para a Assembleia Legislativa. Estou lá há 1 ano e 8 meses, né, que foi bem no início do mandato, e o que eu vi lá dentro é que assim, confirmou tudo aquilo que eu via dentro da política. Uma política ruim, uma política que a todo momento protege privilégios deles que estão lá dentro, de deputados. Vi que um deputado hoje ganha um valor muito alto, um valor que ele não deveria estar ganhando. Rodrigo, um deputado estadual hoje ganha de verba indenizatória R$65 mil, da onde ele não precisa falar para onde foi, não precisa dizer aonde ele aplicou esse dinheiro, ele não precisa apresentar uma nota fiscal sequer, Rodrigo. É muita grana, né? É muita grana demais, cara. Quem que ganha R$65 mil hoje? Então, assim, só de verba indenizatória. Fora carro, telefone, o próprio salário, auxílio disso, auxílio daquilo. Então, assim, vendo aquilo lá, cara, foi um trem assim que mexeu comigo. E quando foi início desse ano, o Ulisses me chama novamente. Falou, Jorge, eu tenho um projeto aqui que a gente precisa multiplicar essas pessoas, porque você vê que a luta que eu faço aqui é uma luta muito sozinha. Porque são 24 deputados, 23 pensam que tem que manter privilégios.
E apenas ele pensa que tem que se desconstruir isso na política. Então, falou assim, cara, o que você acha de você ir para a Câmara de Vereadores e você ser um pré-candidato a vereador? E aí eu balancei de novo, falei, acho que não, minha vida é tão tranquila, tenho um filho pequenininho em casa e tal. E aí eu confesso para você, Rodrigão, que eu coloquei muito na presença de Deus, orei muito, foram vários dias de joelhinho no chão mesmo. Quem não sabe, eu sou um homem muito temente a Deus. E a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E a resposta veio, e hoje eu estou aqui vestidinho com a minha camiseta, aonde eu acredito, e me coloquei à disposição aí do meu partido inicialmente, para ir para as convenções, para ser um pré-candidato a vereador. Então essa é a minha trajetória, é isso que eu penso, assim, que a gente tem que fazer mesmo. Acho que política e direito nunca se dissociam. Hoje, estando na política, vejo que política e direito, elas não têm abraçadas, né? Eu e o Rodrigo, vou contar uma história aqui, Rodrigão. Aquela história da gente em Búzios, né? Pessoal, em 2000 e lá vai bolinha, tá lá eu e o Rodrigo, acho que eu era presidente, ou ele era o presidente, nós sempre fizemos a dancinha das cadeiras lá e tal, em benefício da advocacia. Vez eu era presidente, o Rodrigo era presidente, e a gente trabalhou muito na Comissão de Juizados Especiais da Ordem dos Advogados do Brasil, Estado de Mato Grosso. E daquele ano, que era 2000 alguma coisa, eu não vou me recordar, Rodrigo. Talvez você tenha... 2011, 2011, viu? Isso. O FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que é em âmbito nacional, foi e editou um enunciado 158, que falava assim: quando o julgamento não for integralmente vencido, o advogado perde honorário. A hora que eu li aquilo lá, eu falei, Rodrigo, isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui, pô, olha o que os caras invadindo aqui a advocacia. Vamos brigar com esse trem aqui, Rodrigo? Bora! Vamos lá, vamos brigar e tal, e vamos pra cima. Galera, Dois guri novos, né? Dois guri novo, iniciando na carreira e tal, mas sempre com esse ímpeto de querer fazer pelos outros, mais pelos outros, pensando mais nas outras pessoas do que em nós mesmos. Pegamos eu e o Rodrigo, fizemos um projetinho, um pedido, chegamos lá e Cláudio Stabile, que era o presidente da OAB na época. Cláudio, 2 moleques, gente. Cláudio, estamos aqui, ó. Esse aqui é o que nós temos para a advocacia do Estado de Mato Grosso. Nós vamos lá no FONAGE, nós vamos arrebentar esse trem aí, nós vamos cancelar esse trem. Cláudio olhou. Tá bom, vocês têm coragem, vão. Cara, pegamos eu e o Rodrigo, fomos lá para o Rio de Janeiro, que foi lá o fórum. Chegamos lá, aquela estrutura imensa, 300 e lá vai chuchu, juízes do Brasil inteiro, gente do Amapá, galera, gente do Brasil inteiro, e eu e o Rodrigo. Inicialmente, a galera... Uma experiência incrível, né? Foi uma experiência incrível. Foi. Frigir dos ovos. Não conseguimos, no Rio de Janeiro, cancelar aquele enunciado. Mas no encontro seguinte, foi em Cuiabá, olha que ironia. Em Cuiabá, você lembra o que nós fizemos, Rodrigo? Colocamos um adesivinho aqui, ó. 158, cancelamento e tal. Chegamos lá, eu e o Rodrigo, aquela galera e tal, todo mundo com adesivo no peito e cancelamos. Então, assim, foi um movimento que nós fizemos. E, assim, pode parecer pequeno, mas do advogado em Mato Grosso ao advogado lá em Roraima, teve a restituição desse direito dele de receber os seus honorários através de 2 estagiários pequenininhos em Cuiabá que pensaram na política e no direito naquele momento. Então, Rodrigo, são coisas que marcam a vida da gente. E o que é mais legal, Jorge, sabe o que é? É que, eu não sei nem se foi por humildade, ou se foi por ingenuidade, ou se foi por falta de experiência mesmo, mas em nenhum momento nós buscamos o reconhecimento disso daí para o cunho pessoal. Pelo contrário, depois de revogado o FONAGE 158, até hoje ninguém sabe quem é que trabalhou para que isso daí fosse revogado. Mas o melhor de tudo, sabe o que é? É que todo mundo saiu beneficiado, inclusive nós dois, porque nós voltamos a ganhar os nossos honorários sucumbenciais
que É verdade. abruptamente estavam sendo aviltados. Então, aqui vem um tema que é interessante para o que a gente se propôs hoje. Por isso que eu falo, é importante a política e o direito estar envolvido, porque a gente não precisa, pelo menos eu estou fora da política partidária, né? Pelo menos até hoje eu nunca fiz parte. Mas, assim, o que eu percebo muito é muita vaidade, Jorge. Muita É vaidade. verdade. Eu não estou nem falando agora de desvio de recurso público, de fiscalização, etc. Estou falando de vaidade. Todo mundo quer ser dono da obra, todo mundo quer ser dono de alguma coisa e acaba assim, vai descendo e esquecendo o real propósito, que é evoluir a própria sociedade. Então, É verdade. quando eu comecei a dar aula, já lá em 2011, 2012, já faz um tempinho já. Quando eu comecei a dar aula, eu imaginei o quê? Eu falei, cara, isso é uma forma de política também, tá? Eu imaginei, poxa, estava tudo errado, eu vejo muita coisa errada na prática aqui da advocacia, então eu vou começar a lecionar, porque eu tenho um propósito a longo prazo, um propósito de vida, de formar pessoas e cidadãos mais conscientes dos seus direitos e que possam, junto a mim, modificar a sociedade, não necessariamente sendo a vitrine, mas trabalhando nos bastidores e assessorando aqueles líderes que, porventura, venham a ser vitrine. Então, quando eu entrei no ensino superior, eu tinha uma visão diferente da sociedade. Mas agora, com quase uma década lecionando, a gente começa a descobrir que a ferida está mais embaixo, né? Então, eu vejo uma dificuldade muito grande de nós brasileiros, isso me dói bastante, de uma ignorância sem fim, Jorge. E uma ignorância provocada por falta de interesse do poder público em promover uma educação básica de qualidade, entendeu? Enquanto, o que eu vejo nessa experiência, enquanto nós não tivermos uma educação básica de qualidade, nós jamais conseguiremos chegar a uma sociedade com um nível de desenvolvimento bom. Porque, para pensar, se hoje eu tenho, que nem você começou a nossa live falando, nosso bate-papo aqui, se hoje nós temos deputados, vereadores, etc., que têm verbas que ultrapassam 60 salários mínimos, né? E esses 60 salários mínimos de um cidadão trabalhador, lá são verbas, né? Verbas que, além do salário dele, ele ainda tem 60 salários mínimos. E que ele tenha plena consciência de que isso daí, para ele, é correto, ao meu ver, o que falta, na realidade, é a questão da educação. Porque se nós tivéssemos uma sociedade que tivesse uma educação, nós não teríamos esses desvios de pensamento. Então, muitas vezes, dentro de sala de aula, eu já falei e repito, aqui dentro de sala de aula, em que talvez, tá? Talvez, pode até ser criticado por isso aqui, pode ser ingenuidade, mas talvez até eles próprios, que fazem parte da mesma sociedade que nós, eles também são tão vítimas quanto da falta de educação básica. Talvez. Sabe, Rodrigo, você falou uma coisa assim essencial. Para quem não sabe, o partido que eu faço parte, ele faz uma coisa muito inovadora na política e é isso que me fez estar vestindo essa camisa hoje, que é o processo seletivo. Então, assim, nasceu essa motivação no meu coração de colocar meu nome à disposição. Só que para isso não foi só lá me filiar e pronto, sou pré-candidato. No Novo não funciona assim. Eu fiz um processo seletivo, né, composto de 3 fases, Rodrigo. A primeira fase fiz prova super difícil. Tive que responder perguntas de direito constitucional, administrativo, saúde, educação, segurança, transporte, mobilidade urbana, tudinho. Perguntas de licitações, ou seja, um cara que está à disposição de Cuiabá pelo Partido Novo, você pode ter certeza que o cara está lá e ele sabe o que ele está falando. Na segunda fase, eu fui sabatinado, foram 3 pessoas de fora de Mato Grosso que ficaram me perguntando por 1h20 sobre posicionamentos, o que eu pensava e tal. E a terceira e última fase, um trabalho final. E nesse trabalho final, um dos pontos que eu achei muito interessante que nós tivemos que fazer
um diagnóstico de alguns problemas que Cuiabá possui. E você tocou num ponto muito sensível, que é a educação. Rodrigo, você sabia que Cuiabá gasta muito dinheiro na educação, mas tem um dos piores resultados? O resultado de Cuiabá, para você ter uma noção, é comparado à Botsuana. Então, assim, e é surreal, porque o gasto que a gente está tendo, por exemplo, por aluno, ultrapassa, se não me falha a memória, R$ 780 por aluno da educação básica. Isso significa que o dinheiro público está sendo muito mal empregado. E o que me deixa feliz, assim, na tarde de hoje, é que você, com o seu brilhantismo costumeiro, você falou em educação básica, que é de competências de prefeitura, não de competências, por exemplo, da União ou do Estado. A educação básica é da prefeitura. E, assim, o que eu tenho visto quando eu iniciei nessa trajetória é que muito se discute Brasília. Eu tenho visto muita gente: Jorge, o que você pensa do presidente? Jorge, o que você pensa do Bolsonaro? Jorge, o que você pensa do Amoedo? Muito fica discutindo Brasília, mas a nossa vida está aqui, ó, é Cuiabá. Entendeu? É isso que eu gostaria, que nós tivéssemos mais fomento dessas discussões acerca da nossa cidade. Afinal de contas, quando a população precisa de uma escola, ela não vai para Brasília para ter uma educação lá. A educação básica está sendo feita aqui, e está caro pra caramba, e os resultados são ruins. É diferente, por exemplo, pessoal, se nós estivéssemos gastando muito e tivéssemos um resultado bom, igual o Lucas do Rio Verde tem. Lá eles gastam, acho que gasta até menos que Cuiabá, mas tem um puta resultado, tem um mega resultado. Lucas do Rio Verde tem hoje uma das escolas de educação básica modelo do país. E Cuiabá não, e está gastando mais que Lucas. Do lado, né? E está aqui do lado, né? Do nosso lado. Justamente, então alguma coisa está muito errada. E assim, quando a gente eleva muitas discussões para pautas nacionais, a gente esquece daqui, de Cuiabá. Por exemplo, que também é uma forma de fazer política, né? Você tira o foco através de notícias nacionais. Galera, enquanto o cuiabano fica discutindo muito Bolsonaro, Emanuel Pinheiro está indo. Chegaram aí cento e tantos milhões, 145 milhões, se não me falha a memória, não construiu um leito de UTI em meio a uma pandemia. Enquanto as pessoas estão discutindo políticas nacionais. Não é que eu estou falando, a política nacional não é importante. É importante, mega importante. Mas, na minha concepção, as pessoas precisam aprender a discutir onde elas vivem, onde elas estão. Às vezes eu até questiono meu pai. Meu pai gosta muito de política, né? Ele sempre foi muito ativo politicamente. E é super inteligente. Seu pai é muito inteligente. Um abraço aí pro seu pai, seu Bira. Eu sou queridíssimo. E assim, Jorge, eu acho interessante que a galera fica preocupada no macro e esquece do micro. Então, a gente não precisa ir muito longe. A gente pode fazer uma pergunta: o que é que acontece no seu quarteirão? Perfeito, Rodrigo. Como é que está sendo feita a gestão do seu quarteirão? Entendeu? Então nós não precisamos ir muito longe. Então, se a gente começar a despertar uma consciência de transformar os micros, somando os micros para ir transformar em macro, nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós estamos enxergando o macro, está muito ruim, Brasil, mas na realidade você não consegue enxergar aqui, o seu próprio município. Você não sabe o que acontece no município. Então, o Greenpeace tem Greenpeace, acho que é o Greenpeace, tem um lema que é muito interessante. Ele fala assim: visão global, ação local. Não adianta você querer salvar a baleia lá da Itália, do mar da Itália, se você joga o lixo na sua rua. Então, assim, visão global, ação local. É isso aí. Então, o que eu quis dizer assim com a educação básica, o nome ele é autoexplicativo, ele é básico. Então, nós vamos, através do direito, a gente vai ver que a competência é municipal. Sendo competência municipal, você trouxe dados importantes. Eu sei que aqui, como é um bate-papo, nós estamos até sem a fonte, mas com certeza ela é fidedigna, porque se você sabe, você viu na fonte certeira, e depois a gente pode até deixar disponibilizado para o pessoal no canal do YouTube. Mas o que eu espero, por exemplo, de uma eleição, e que há muito eu não vejo, então muitas vezes eu acabei até me afastando um pouco aí da questão da política em si, política partidária em si, né?
Porque política de classe a gente está lá, né? Eu estou lá como conselheiro, como comissão nacional, estou com uma comissão estadual. Então, na minha política de ordem ali é bem tranquilo. Mas muitas vezes a política de ordem ela fica pequena também, né? Em especial na defesa e garantia dos direitos dos vulneráveis, que eu tanto gosto de trabalhar, nas responsabilidades civil, como o direito do idoso, como o direito do consumidor, né? Direito das crianças, do adolescente. Então, quando a gente fala em educação, nós temos a questão do direito constitucional que estabelece aí a competência municipal, e a gente vai ter todas as regras de direito administrativos, porque a gente sabe que de boa intenção o inferno está cheio. Então, quando a gente trabalha com direito público, né, em especial o direito administrativo, nós temos várias regras. E essas regras são feitas justamente para fazer com que o nosso Estado, leia-se município, funcione. Então, poxa, se a gente tem um investimento tão alto na educação, e a gente tem tantas pessoas tão boas, porque eu parto do princípio de que dentro do poder público, nós temos pessoas do mais alto gabarito. Tanto é verdade que eles passam em concursos públicos, né? Em certames altamente concorridos, qualificados, além daqueles que são indicados, que também têm a sua qualificação técnica. Então a gente não pode desmerecer nenhum ser humano que está ali para servir. Mas essa educação básica nossa, não basta colocar um sapato bonito, um uniforme perfeito para a pessoa, maquiar, perfumar e falar vai. Que a pessoa... Não existe... Você é pai fresco, né? Você é um pai fresco, eu também sou. Então a gente percebe, né, Jorge? E os psicólogos, psicanalistas, o pessoal que trabalha mais nessa área sabe muito mais que a gente percebe que o ser humano, ele não nasce nem bom, nem ruim. Ele não nasce bom nem ruim. Então, ele não nasce também sabendo a capacidade cívica dele e a consciência cívica dele, ou não. Então, hoje a gente vive num país em que nós não temos, não generalizando, tá? Mas a grande massa em si acabou sendo internalizada a lei de gênero, aquela o jeitinho brasileiro, né? Não tem problema pra gente se expor do próximo. Eu quero levar vantagem em tudo, né? E um individualismo muito grande, sem nenhuma consciência cívica. E isso tem que ser construído, tem que ter um projeto de educação básica no nosso país. Tem que ter, irmão. Sabe por quê? É verdade. Porque a gente fica apagando incêndio e enxugando gelo. Quando eu vejo, tem o Diego Guimarães, vereador, amigo nosso, Velaton, vereador, amigo nosso, tem o Carlos Rafael, que também está como pré-candidato aí, como você também, amigo nosso. Nós temos vários amigos, ninguém é concorrente de ninguém, todo mundo tem um propósito para melhorar. Eu vejo dessa forma. E digo mais, a minha vontade é que 2021 estejamos todos lá dentro. Que se tiver todo mundo lá dentro, a gente consegue construir muito mais do que com essa base de prefeito que está aí hoje, que só passa mais vergonha que tudo, né? O poder está ciclando, a geração está ciclando, a nossa geração está entrando. E a pergunta que eu faço, o que é que a nossa geração vai fazer de diferente da geração que está no poder? Porque jogar pedra é fácil, você entendeu? Apontar dedo é fácil. Utilizar as redes sociais, a nossa geração sabe utilizar. A deles que estão no poder não sabe utilizar igual a gente. Então, é muito fácil atacar. Tanto é que falam que a melhor defesa é o ataque, né? Mas como melhorar? Vamos trabalhar esse tema. Como que a gente vai melhorar essa educação? Entendeu? Quais são os filtros que Lucas teve, que nossos gestores aqui não estão tendo? Por quê? Sabe, ter algo propositivo. Não ficar chorando leite derramado. Porque para chorar o leite derramado, nós temos várias pessoas. Mas ser propositivo, vestir a bandeira, sabe? Eu sinto falta dessa política propositiva. Eu sinto muita falta, Jorge. Sim. Eu vejo assim, ó, que o que nós precisamos urgentemente é de uma mudança de postura. As pessoas, quem entra na política, ele precisa ter postura, ter princípios e valores muito bem definidos. Vou registrar aqui a presença da mulher mais linda do mundo, para mim,
A a primeira minha dama. esposa, primeira dama, a Mariana. Aqui registrar a presença também do Giovanni, da Raquel, né? De uma galera aqui de peso, ó. Anne Padilha, Ellen Campos. Aqui a gente tem também o professor Silvio Soares, passou por aqui, não sei se ainda está. Eu tenho até medo Meu primo Edgar. quando o Silvinho entra aqui, porque ele é tão pesado, rapaz, assim, tem tanto conteúdo que a internet até trava. Aí que a gente tem uma galera, ó, sintam-se todos abraçados, obrigado aí por estar conosco, tá? Se puderem dar aqueles coraçõezinhos aí, o Instagram vai entender que tá muito bom. Vai lá, Jorge, continua. Rodrigão, acho que o que a gente precisa é de uma mudança de postura, entendeu? Nós temos hoje muitos representantes que só pensam em se manter no poder. É aquela máxima, né? Que é a primeira coisa que um político pensa nas eleições, no voto? Qual que é a segunda coisa que ele pensa? Na reeleição. Então, assim, é um sistema construído para a manutenção do poder, para esses caras não saírem de lá e continuarem mamando, e mamando, e mamando. Não é à toa que a gente... Eu gosto de citar nome, entendeu? Me desculpe, mas... Assim, é por isso que a gente tem uns Carlos Bezerra na vida aí que está 35 anos no poder. Se você pegar a prestação de contas dele da eleição de 2018, você fica com raiva. O cara gastou 1.890.000 e 1.850.000 de dinheiro público. Então, assim, é umas coisas que você fica... O sistema é muito... Ele se protege, ele se ampara, né? Então, são coisas que a gente precisa começar a desconstruir. E, na minha concepção, a nossa geração, embora ela já esteja assim, no momento maduro da gente estar e participar, se a gente dormir, a coisa já vai passar e a gente não vai ter construído nada para os nossos filhos. Muita gente chegou em mim e falou assim: Jorge, você é louco de entrar na política? Você é louco, cara. Poxa, sua vida é tranquila e tal. Você tem filho. Você não está vendo que você pode trazer algo ruim para sua casa? E eu penso exatamente o inverso. Eu penso assim, que eu estou entrando por causa dos meus filhos. Eu não vou sair por causa dos meus filhos, eu vou entrar por causa dos meus filhos. Justamente porque eu tenho essa postura totalmente diferente de princípios, de valores. E é o seguinte, Rodrigo, eu não nasci dentro de cargo. Você, como me conhece muito bem, sabe que eu não tenho apego nenhum a cargo. O que eu quero, o que eu almejo, estando, se Deus abençoar e tal, vamos supor, acordo 2021, estou dentro da Câmara de Vereadores. Quero construir uma base forte para que nós tenhamos uma Cuiabá diferente. Em que sentido? Menos burocracia estatal. Eu acho que, poxa, eu não sei se você sabe, Rodrigo, mas nós temos, Mato Grosso hoje, no Instituto Mackenzie de Liberdade Econômica, nós estamos na antepenúltima posição do Brasil inteiro. Isso é uma vergonha. Isso significa que Cuiabá, gente, nós temos uma das piores capitais do Brasil em índice de liberdade econômica. Esse índice leva em consideração, por exemplo, a carga tributária, ou seja, nós temos uma alta carga tributária e nós temos leis que criam entraves para o negócio. Por exemplo, Rodrigo, eu sou advogado, você também muita gente que está nos assistindo é advogado ou vai ser advogado, né, porque são alunos do nosso querido professor Palomares, e não entra na minha cabeça, todo ano eu tenho que tirar o alvará para eu abrir a porta do meu escritório. Tipo, um alvará que não vai ao fiscal, um alvará que o cara não fiscaliza, eu só tenho que pagar um papel em branco, lá, escrito Alvará 2020, caro pra caramba. Pro prefeito falar assim, agora eu te dei o papelzinho, agora você pode trabalhar. Pô, cara, que coisa ridícula, que coisa arcaica, coisa que não cabe em 2020, a gente está pensando numa estrutura dessa. Nos Estados Unidos, você abre uma empresa, em 6 dias você está trabalhando, você está gerando emprego, você está gerando renda, você está gerando economia, está fazendo dinheiro circular. E aqui no Brasil, 6 meses para você abrir uma empresa... Tá entendendo? São coisas assim, Rodrigo, que vendo a dificuldade que meu pai teve, eu perdi meu pai muito cedo, dono de farmácia, meu pai era dono de farmácia. Eu não quero deixar esse mundo pro meu filho, entendeu? Então são coisas que eu vou lutar todos os dias. Se eu, assim,
Se a advocacia entender a gravidade disso, acho que vai todo mundo abraçar essas pautas e vamos lutar para que isso mude. E eu estou falando não só de advogado, não. Por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, eu participei do ato do Libertácio. O que foi o Libertácio? Nós criamos um movimento que nós fizemos um anteprojeto da Lei de Liberdade Econômica Municipal e encaminhamos para alguns municípios. Né? Então, assim, diversos municípios hoje já têm lei de liberdade econômica, mas Cuiabá ainda não tem. E sabe o que é engraçado? Em meio à pandemia, o projeto de lei de liberdade econômica já está há mais de um ano na Câmara de Cuiabá. E no meio da pandemia, Rodrigão, sabe o que eles aprovaram? Mais um alvará sanitário. O que eles fizeram? Veio a pandemia, o prefeito Emanuel Pinheiro vai e decreta o lockdown, o fechamento dos bares e restaurantes. Aí o que o dono de bar e restaurante fez? Falou, eu preciso sobreviver, então vou pro delivery. Foi lá, começou a fazer delivery, iFood, Uber Eats e tal. E aí o que o Manuel Pinheiro faz? Manda para a Câmara uma lei para instituir o alvará sanitário para cobrar desses caras do delivery. Então, assim... Só vem a mim, né? Só vem a mim, né? Você quer Justamente. ver uma coisa que muito me irritou, Jorge, essa semana, me tirou do sério, realmente. Houve uma alteração na legislação das custas judiciais, custas e taxas judiciais. Hoje, o cidadão que precisa da justiça, você vê que só muda o poder, mas o modus operandi é muito parecido. Manutenção do público ali, entendeu? Então, hoje, a justiça já é cara. Por mais que se fale em sistema multiportas, por mais que fale em advogado, é caro para a população brasileira, que é miserável. Tá? É caro. E eu sei disso porque eu visitei muitos bairros periféricos de baixa renda aqui em Cuiabá. Trabalhei em Cuiabá e Várzea Grande, trabalhando voluntário para passar a informação, chama Política Nacional das Relações de Consumo, a gente passar a informação gratuita e de qualidade para as crianças, para os adolescentes. A gente teve o contato com os pais em uma situação de miserabilidade total. Então, o que acontece? Você pega, nós estamos falando agora poder judiciário, tá? Poder judiciário. Me faz uma lei para aumentar as custas, taxas, etc., que onerou demasiadamente, que já era caro. E agora, só para você ter uma ideia, Jorge, que você vê que vive numa realidade totalmente paralela com a da sociedade. Para você fazer uma solicitação de bloqueio judicial eletrônico, no meio do processo, você já pagou custas de distribuição. Iniciais, tudo. Agora você vai pagar para fazer esse pedido. Você vai pagar, absurdo, né? Custa R$20. Rodrigo, tá com a gente aqui o Paulo Henrique Grando, ele acabou de entrar aqui, eu gostaria de mandar um abraço pro Paulo. Paulo é pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Então, Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente, uma honra, uma satisfação muito grande. Esse cara, ele tem muitas boas ideias aí para mudar a nossa realidade. Rodrigão, já dizia a professora Ada Pellegrini, né? Ela falava o seguinte, que a gente está falando de direito e política, o princípio do acesso à justiça, na cabeça da professora Ada, ela às vezes é muito mais importante que o próprio direito à vida, do princípio do direito à vida. Porque ela falava assim, de que adianta, às vezes, você valorizar tanto o princípio do direito à vida, se quando você precisar resguardar a vida, nos casos, por exemplo, de umas tutelas de saúde, você não ter o princípio do acesso à justiça. Então, assim, você ter uma noção de como o direito hoje está caminhando para esse prestígio ao princípio do acesso à justiça, né? O que nas academias de processo eles chamam de enfoque ao acesso à justiça, que a professora Ada Pellegrini Grinover, a dama do processo civil, ela valoriza muito. Então, assim, você tem total razão. Essa lei que aumentou, né, vertiginosamente as custas, acho que o Ulisses votou contrariamente a esse aumento. Na verdade, assim, tudo que for para aumentar a estrutura estatal, tanto o Ulisses quanto eu, nós vamos votar sempre contra, posicionar, votar, brigá-lo, assim, fazer o que precisar ser feito para a população acordar para isso. E aí, vamos falar aqui, Rodrigão, aumento de custas,
que vai fazer com que o cidadão não tenha acesso à justiça. Você falou aí de bloqueio judicial, mas e uma execução? O cidadão lá está com um cheque lá, recebi um cheque voador, né? Cheque sem fundo, um cheque bumerangue, que vai e volta. O cara, para propor uma ação judicial, vai pagar caro, não vai ter acesso à justiça, entendeu? Mas a gente, saindo um pouco do judiciário, vamos falar em aumento de estrutura. Tudo que o governador fez até hoje, de aumentar, por exemplo, verba indenizatória para procurador de Estado. Um procurador de Estado hoje aqui. Cara, bizarro. O cara ganha igual juiz, ele tem a equiparação de salário à magistratura, pode advogar, eu não sei se vocês sabiam disso, mas um procurador do Estado, além de ter um salário igual ao juiz, pode advogar, pessoal. Isso mesmo. E aí o governador queria conceder verba indenizatória para os caras. Pô, que isso, cara? Sabe? Enquanto isso aí chama-se farra. Farra com dinheiro público, mascarado pela licitude dos atos. Então, eu costumo dizer que a gente tem lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, 5 princípios básicos de toda administração pública direta e indireta, né? Então a gente vai ter lá moralidade, impessoalidade, publicidade, né? Entre outros. Aí o que acontece? E eficiência, tem que escrever eficiência, como se não fosse escrever, né? Mas beleza. Então, quando você pega, e aí eu costumo falar em sala de aula também, isso daí, tentar construir isso, essa consciência dos alunos e do pessoal que está nos assistindo aqui, que assim, se eu posso dar um ar, eu posso dar legalidade para todos os meus atos. Posso dar legalidade para todos os meus atos. Então, quando eu vou lá na Assembleia Legislativa e aprovo uma lei, dei legalidade. Quando eu vou na Câmara Municipal e aprovo uma lei, dei legalidade. Legal, eu atendi um dos princípios da administração pública, um dos princípios constitucionais de direito público. Agora, para que esses atos administrativos, ou para que essa legislação ela tenha validade no plano fático, ou seja, na sociedade em si, ela tem que atender um outro requisito, que é a moralidade. E a moralidade administrativa, ela tem sido vilipendiada por todos e tem se aproveitado da ignorância da sociedade, da população, que só quer saber de beber, de dançar, de fazer sexo, de outras coisas que os nossos jovens estão muito ocupados com essas coisas banais da vida que todo mundo faz. Eu falo, você beber, você curtir, você transar, você ir para uma balada, é fácil, qualquer ser humano faz. Agora, você ter noção dos seus direitos, estudar, brigar por uma sociedade maior, não é qualquer um que faça. Então, a gente tem que tentar se comunicar com essa galera jovem que não está sabendo o que está acontecendo. Porque quando pega essa moralidade, essa lei jamais era para estar em funcionamento, em vigência. Jamais essas leis, essas legislações, esses atos administrativos que são espúrios e contrários à moralidade. Porque a moralidade ela é interpretativa, né, Jorge? Então, não é o que é bom ou o que é ruim, como é para nós, meros mortais. Mas é uma boa, uma má gestão pública. Como é que Você quer um exemplo disso aí? Fala aí, Você quer um exemplo disso aí? Vou te dar um exemplo. Rodrigo, casa perfeitamente com o que você está falando. Entramos, o Ulisses assumiu lá e tal, e o primeiro projeto de lei dele, da Assembleia Legislativa, foi a redução da verba indenizatória de R$65 mil e a necessidade da prestação de contas. Igual você falou, como se tivesse que estar na lei que o deputado tem que prestar conta do que gasta. Sabe? Mas beleza. Foi lá, apresentou o projeto de lei. Aí a mídia foi, deu publicidade ao projeto dele. Passou uma semana, recebemos lá no gabinete um ofício de um desembargador aqui, que é um cara espetacular, professor também de direito, que é o doutor desembargador Márcio Vidal. Né? Você sabe, um cara muito respeitado, muito bom. E o que ele mandava pra gente, sabe o quê? O voto dele, Nadim, que uma coisa de mais ou menos 5 anos, a OAB do Estado de Mato Grosso ingressou com o Nadim, alegando justamente isso que você falou, que a verba indenizatória, a lei que instituiu
a verba indenizatória de R$ 65.000 sem a necessidade da prestação de contas, ela violava o princípio da moralidade. E o voto construído, se você quiser depois, eu disponibilizo esse voto para você. Acho que esse voto deveria, assim, todo mundo que se interessa por essa discussão deveria ler este voto do desembargador Márcio Vidal, que ali ele discorre com uma tranquilidade que lhe é peculiar, refutando essa verba indenizatória sob o aspecto constitucional, declarando a lei inconstitucional, dizendo que a verba indenizatória de deputado hoje aqui no estado de Mato Grosso, que é a maior do Brasil, ofende mortalmente o princípio da moralidade. E o que é pior, ele foi voto vencido. Sabe, analisando, ele foi voto vencido pelo Tribunal Pleno, que disse exatamente o que você já abordou, que a lei instituída no estado de Mato Grosso, ela seguiu todos os trâmites que, na verdade, prestigiava o princípio da legalidade. Assim, ela é legal. Entendeu? O Márcio Vidal falou, ela é imoral. Mas o Tribunal Pleno falou assim, vamos passar por cima disso porque ela é legal, passou pelo processo legislativo e foi aprovado. Em síntese, votem melhor. Sim. É isso. Aqui eu quero aproveitar aqui, Jorge, deixar o registro do meu grande mestre aqui, Dr. Marcos Dessoni, que é o idealizador da teoria do desvio produtivo do consumidor e da teoria aprofundada ao desvio produtivo do consumidor. Aprendo e aprendi forte abraço. Todos os dias, tive várias oportunidades de poder palestrar ao lado dele e ombreamos juntos aí a campanha do Mero Aborrecimento Tem Valor, Brasil afora, com um brilhantismo que é ímpar. Ele conseguiu, junto com os demais colegas, por hercúleo trabalho, revogar uma súmula que existia lá no Tribunal do Rio de Janeiro, que é a súmula do mero aborrecimento. Houve a revogação dessa súmula através do brilhante trabalho do professor e amigo Marcos Dessoni. Então, ou seja, para derrubar a súmula enunciada é só te chamar, né? A gente tem trabalhado, bastante. Quiser derrubar alguma coisa, chama o Rodrigo. Eu acredito, Jorge, que todo mundo tem um propósito nessa vida, né? Eu ainda estou em busca do meu, mas em algumas atitudes que eu vejo que são feitas do coração, sabe, que me custa muito caro na minha vida, porque são muito tempo dedicado ao estudo, à observação, ao relacionamento interpessoal. Eu tenho percebido realmente que, através dessas mãos aqui e das amizades que me foram oportunizadas nessa vida, a gente tem conseguido construir coisas boas e combater o mal, né? Apesar do mal ser relativo e a bondade também ser relativa, existe um senso comum, né? Então, quando você falou aí, voltando ao assunto, na questão do voto, não sei se você já observou, mas geralmente os votos que são brilhantes são vencidos. É muito raro. Então, quem gosta de estudar bastante o direito, até mesmo a política, que vai envolver ali ações e tal, leiam os votos vencidos. Geralmente, as melhores fundamentações estão nos votos vencidos, porque são os mais coerentes, são os que geralmente estão em conformidade com ânimos sociais, vamos dizer assim, né? Em prol do desenvolvimento e que é vencido por essa força nefasta que tem assombrado e assolado o nosso país. Eu fico muito triste de ver... eu não posso mais morar na rua hoje, eu tenho que morar num condomínio fechado, né? Eu não posso depender do SUS, porque senão eu talvez não seja viva, eu tenho que ir para um plano de saúde que onera muito os custos da vida, entendeu? Então eu tenho muita vontade, eu gosto de pagar imposto, eu gosto de pagar tributo, eu pago com o maior prazer, eu me sinto cidadão, eu contribuo com o próximo, eu ajudo o desenvolvimento da minha cidade, sabe? Mas tem que ter um retorno. O retorno não pode ser com aumento de verba indenizatória, gente, no século XXI. Exemplo, pandemia. Eu vou até encurtar aqui como falar. Pandemia. Né? Eu
em conversa de bastidores, com familiares e tal, eu não sou muito. Vou aproveitar essa live contigo, Jorge, para externar um pouco dos meus pensamentos pessoais, tá? Geralmente Legal. sou bem técnico nas minhas lives, mas no âmbito familiar, ali no seio, uma vez eu disse assim, essa crise que nós estamos vivendo nessa pandemia não é uma crise do coronavírus. As pessoas, isso, o que ficou mais triste para mim é que no âmbito global não é um problema brasileiro, é um problema humano. Já estava no livro dos livros, mas ficou escancarado. Quando você pega e as pessoas estão falecendo por falta de preparo do sistema de saúde pública. As pessoas não estão morrendo por desemprego, as pessoas não estão morrendo por contágio, as pessoas estão morrendo por falta de preparo de gestão pública no âmbito da saúde. Porque tiveram tempo e dinheiro, né, Rodrigão? Tempo, dinheiro, tiveram toda a possibilidade de fazer diferente. Jorge, antes da pandemia, qual era o discurso do Estado brasileiro? Nós não temos dinheiro para nada. Qual era a desculpa da União Europeia? Nós estamos quebrados. Qual a desculpa dos Estados Unidos? Nós não temos dinheiro. Qual a desculpa da China, do Japão? Falta de dinheiro, recurso próprio para investimento, etc. O mundo estava em recessão. Beleza, veio a pandemia, explodiu de pacotes e mais pacotes, Estados Unidos soltando trilhão na economia, Brasil soltando bilhão na economia, a União Europeia soltando pacotes de trilhão na economia. Por quê? Por que esperar acontecer? Já diziam os sábios antigos que a prevenção é o melhor caminho. Né? Então, e aqui no Brasil, que a pandemia chegou depois, eu nem vou entrar no mérito da corrupção, desse pessoal aí que está roubando de nosso dinheiro, mas por que os nossos gestores já se precaveram e já tivessem montado de forma preventiva? Mas ia desperdiçar o recurso público porque não ia ter certeza se ia ter gente lá, mas é mais desperdício público agora. E além de estar desperdiçando recurso público por não ter prevenido, ainda está matando nossos irmãos brasileiros. Isso que eu ia falar, uma vida perdida é recuperável. Você entendeu? Então, acho que esse é o ponto que, assim, hoje pode ter sido um cara que você conhece, amanhã pode ser um familiar teu. Então, isso é recuperável. Sabe o que indigna ainda mais? O que causa muita indignação é, assim, não fizeram, tiveram tempo, dinheiro, tiveram toda a possibilidade de ter construído uma política séria para enfrentamento. Não estou falando assim, que às vezes a gente fala, vamos fazer as coisas para o vírus não chegar. Não, vai chegar e não tinha como a gente correr disso. Então a gente tinha que criar políticas públicas para o enfrentamento, para o embate mesmo, né? Tiveram tempo, dinheiro, não fizeram. E sabe o que é o pior? A hora que você começa a ver, a hora que esses caras pegam a doença, pegam os seus jatinhos e vão para o Sírio Libanês, deixa todo mundo se lascando aqui. Entendeu? Exatamente. Vamos acordar, gente. Esse povo não pensa na população. Porra, essa semana, acho que foram 2 secretários, cara. 2 secretários da nossa prefeitura pegou o jatinho e foi para São Paulo, no hospital de ponta, e a população aqui morrendo. Desculpa, Rodrigo, mas assim, eu fico muito revoltado com isso aí, cara. E na hora de fazer a campanha, investimos não sei quantos R$1.000, temos o melhor hospital, blá, 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 blá. Justamente. Então, se você precisar, use esse hospital que você está fazendo propaganda. Não vai para São Paulo. Não vai para o Rio. Entendeu? Se é tão bom quanto essa propaganda, usa, poxa. A galera está cansada dessas fake news, entendeu? Então, é realmente complicado. Eu, assim, Jorge, a gente está caminhando para os minutos finais, né, o Instagram ele derruba. Eu quero acreditar, eu sei que não vai ser agora nessa eleição, mas que seja o começo de uma transformação a partir dessa eleição. Eu vejo que o Brasil vai demorar muito, mas muito. Ainda talvez nós nem estejamos mais aqui na expectativa de vida brasileira, com a transformação que a gente almeja, que nossos filhos merecem, nossos pais ainda em vida, aqueles que ainda mereciam ver também esse desenvolvimento do país, porque lutaram por uma redemocratização,
né? Porque passaram Perfeito. aí um período de fechamento e restrições de direitos, não mereciam ver o Brasil da forma que está posta. Eu acredito na nossa geração, acredito em amigos e colegas assim como você, acredito na galera da esquerda, acredito na galera da direita, do centrão, mas desde que o propósito seja a evolução da nação, né? Nós temos, sim, colegas que defendem o meio ambiente em detrimento do econômico, nós temos colegas que defendem o econômico em detrimento do meio ambiente, mas, com certeza, se nós somos uma geração boa, nós vamos encontrar o meio caminho, né, o equilíbrio, e vamos fazer dessa nação a melhor potência do mundo. Eu acredito nisso, cara. Então, eu desejo, do fundo do coração, você que é um amigo próximo, que é pré-candidato, se eleito, conduza com sabedoria o seu mandato, assim como eu tenho vários outros colegas, tem o Carlos Rafael, que eu também vou convidar aqui, tem a Gisela Simona, que vai sair para prefeita, que está aí como pré-candidato, tem o seu pré-candidato, que estava aqui. A gente está num momento, no século XXI, Jorge, e numa democracia, a gente tem que aprender a dialogar, sem ódio. Claro. Tá? Perfeito. Respeitando as pessoas. Então, meus sinceros cumprimentos, deposito em você total confiança nos seus propósitos. Obrigado, Rodrigão. E eu sei que não foi uma decisão não foi uma decisão das mais fáceis que você tomou para seguir essa caminho. Não mesmo. Ô, Rodrigo, muito obrigado mesmo. Que alegria, cara, estar aqui com você. Você é um amigo do meu coração. Fico feliz assim que nós temos filhos na mesma idade. Rogo a Deus aí que nossos filhos tenham assim, a mesma amizade que eu tenho contigo, que eu sei que eu e você nós temos os mesmos princípios, os mesmos valores. A dona patroa tá chegando aqui agora também. Um abraço para você, fez assim. Nós gostamos dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Acredito assim que tudo que seu pai te ensinou, meu pai também me ensinou. Entendeu? Então, a gente tem muito ainda a contribuir, a construir um futuro para os nossos filhos. É só neles que eu penso, cara. Acho que a nossa vida agora vai ser baseada em doação, abnegação, em tudo que nós podemos fazer para eles. Então é isso, meu irmão. Certeza. Muito obrigado. Deus te abençoe infinitamente. Você, Mariana, seu gurizão, aquele guri lindo que adora super-heróis, o Hulk, o Homem de Ferro. O dia inteiro, o dia inteiro. Eu sei, eu adoro as fotos dele. E, cara, que você precisar de mim, eu estou sempre à disposição. Valeu, Jorge. Muito obrigado. Obrigado aí pela parceria de Valeu, sempre. irmão. E nós vamos ter mais bate-papo, com certeza. Com certeza. É uma forma até de matar a saudade. É verdade, Digão. Um abraço, irmão. Com Deus.